Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo. Nesta edição, vamos mostrar como deve ser realizada uma boa profilaxia das clostridioses, grupo de doenças que mais mata bovinos no Brasil e que gera um prejuízo anual de mais de R$1 bilhão para a pecuária. A vacinação é a maneira mais eficiente de controlar as clostridioses, mas a qualidade do produto e do manejo é fundamental para garantir o resultado final deste procedimento. O programa de hoje tem o oferecimento da Polistar. Quem usa não troca. E quem vai falar para a gente sobre tudo isso e muito mais é o professor Iveraldo Dutra, da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba, a Unesp. Oi, professor, tudo bem? Olá, Paulinha, tudo bem? Seja bem-vindo, então, mais uma vez. E para a gente começar, eu queria saber qual é a importância da vacinação. A vacinação é fundamental para fazer a profilaxia, fazer o controle, para evitar as clostridioses. É a principal medida e, sem dúvida, é a medida mais barata de inverter uma situação. Ela tem que ser feita com um produto que atenda à realidade regional. Então, para quem produz esse produto tem que conhecer a nossa realidade. Isso é essencial para uma vacina. No mundo todo são mais de 39 clostridioses. Então, cada região do mundo precisa de vacinas específicas. E no Brasil não é diferente disso. Nós temos algumas clostridioses que são muito importantes, outras menos importantes. Então, é essencial a gente conhecer quais são essas clostridioses e qual é o produto que atenda essa minha necessidade regional. E é o desafio que a gente tem no campo. Então, são dois fatores importantes, eu conhecer a realidade regional e entender qual é o desafio de cada clostridiose que a gente tem aqui no Brasil. Ou seja, apenas vacinar não basta, é preciso, que o produtor tenha um bom produto. E como ele pode saber se está levando para casa, de fato, uma boa vacina? Primeira coisa, é fundamental entender que preço não é qualidade necessariamente. E outra, que esse produto tem que atender a sua necessidade. E aí eu tenho que saber quais são as principais clostridioses e se esse produto atende o desafio que a gente tem no campo. Isso é desenvolvimento tecnológico, isso é um processo em que cada indústria tem um investimento, tem uma dedicação para desenvolver um produto de melhor perfil e que atenda essa nossa realidade regional. E isso nós temos bastante conhecimento sobre quais são as principais clostridioses no Brasil e o que é um produto que atenda essa realidade. Não é número de clostrídeos que tem dentro da vacina, mas a quantidade, a qualidade desse antígeno, a apresentação disso e o uso correto desse produto é o que vai fazer a diferença. Agora, e quais são os indicativos realmente de uma boa vacina e dicas práticas para o produtor na hora da compra? Primeiro, sempre perguntar qual é o que aquele produto atende, se ele realmente atende os desafios que nós temos no campo, em relação ao carbúnculo sintomático, ao botulismo. Por exemplo, no carbúnculo sintomático é essencial que essa vacina tenha cepas brasileiras. Isso é fundamental. No mundo todo, se obriga os laboratórios produtores a colocar cepas regionais. Isso é no hemisfério norte todo, nos países envolvidos, e no hemisfério sul também é uma regra. Então nós temos que saber se essa vacina tem em relação ao chove ou à manqueira, cepas regionais, cepas brasileiras. Outra, botulismo, um outro exemplo. Se essa vacina atende à necessidade do desafio que a gente tem no campo. Uma vacina que atende somente à necessidade, à exigência do Ministério da Agricultura, não necessariamente ela vai atender à exigência do campo. Tem uma diferença muito grande. Ela passar no controle oficial não significa que vai atender esse desafio que a gente tem no campo, quer dizer, proteger os animais no campo. Isso é fundamental. Então, eu tenho que escolher uma vacina com vários critérios. E para cada uma das clostridioses, a gente tem um critério. E esse critério é qualidade. Essa qualidade, para nós, é sinônimo de investimento em tecnologia, conhecimento da realidade brasileira e compromisso com a saúde animal. Professor, você comentou sobre as cepas regionais, as cepas nacionais produzidas aqui no nosso país. Elas são de melhor qualidade? Explica um pouquinho para a gente quais os diferenciais delas. Quando se coloca cepas regionais, se atende a necessidade do campo. Então se protege melhor, dá uma eficácia melhor na vacina.
Atender somente aquela exigência oficial, ela passa nos controles, ela vai estar no mercado. Mas atender uma necessidade de proteção com alto desafio que a gente tem no campo, eu tenho que incluir, melhorar a qualidade antigênica dessa vacina. Né? E melhorar a duração dessa imunidade e o nível de proteção para que os animais, diante dos desafios médios que a gente tem na propriedade, estejam protegidos. Esse é o segredo industrial, essa é a diferença que a gente tem numa vacina de boa qualidade. Existem testes oficiais, né, feitos pelo Ministério da Agricultura que comprovem a eficácia, a qualidade de uma vacina e principalmente das vacinas clostridiais? Esse é um grande trabalho feito pelo Ministério da Agricultura, que ele verifica a eficiência da vacina. Existem padrões internacionais que eles dizem, olha, uma vacina contra a clostridiose tem que ter o mínimo de chove, o mínimo para carbúnculo sintomático, o mínimo para botulismo, o mínimo para gangrena. Para cada clostrídio tem uma valência que tem que ser atendida. Agora, isso é um primeiro critério para qualidade. Eu não posso comparar, por exemplo, sal mineral. São todos iguais? Não são. Vacina de aftosa, são todas iguais? Não são. Elas são regulamentadas, elas têm características próprias. Uma vacina de aftosa tem que ser produzida para o Brasil. As vacinas de clostridiose seguem o mesmo princípio. Uma boa vacina ela tem que ser produzida aqui, com cepas brasileiras, cepas regionais, e que atenda não só a essa exigência do Ministério, que é extremamente importante, mas que atenda a necessidade do campo. E isso é inovação, isso é desenvolvimento tecnológico. Essa é a grande diferença que tem entre as vacinas. Então, vacinas não são todas iguais. Existem vacinas, existem vacinas. Elas são muito diferentes, mesmo sendo o mesmo nome de clostridiais. Tá certo, então após todas essas informações, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os protocolos vacinais, professor, mas antes vamos a um rápido intervalo comercial, não saia daí porque a gente volta já já. Polistar, a proteção completa contra as principais clostridioses. Proteja o seu rebanho das doenças que mais matam. Vacinas não são todas iguais. Só Polistar contém Protect Max, que garante rapidez e efeito prolongado. Polistar supera todos os critérios exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. No Brasil, 1 em cada 3 animais é vacinado com Polistar. É prevenção e proteção. Polistar, quem usa não troca. De volta à nossa casa, a gente segue falando sobre as clostridioses, como elas devem ser controladas e a vacinação é a medida mais eficaz e eficiente. Agora a gente vai falar então como deve ser o protocolo tradicionalmente recomendado então para controlar as clostridioses, né, professor? Nesse sentido, qualquer animal com idade acima de 3 meses deve ser vacinado contra as principais clostridioses. O ideal é sempre que o animal recebe a primeira vez a vacinação, ele receba um reforço 30 dias depois. E depois essa vacinação é anual. Esse é o protocolo convencional, esse é o que está na bula, né? Agora, existe um protocolo alternativo também, que a gente trabalha com imunidade de rebanho, com proteção de rebanho, sem particularizar qualquer clostridiose ou para particularizar qualquer situação. E que resolve em 90% os problemas das propriedades rurais. Que é um protocolo de iniciar a vacinação, por exemplo, pode ser em qualquer categoria animal, mas um exemplo que eu estou dando é vacinar as vacas prens a partir do 5º mês de gestação. Uma vacina polivalente completa, incluindo o botulismo. Depois, fazer a vacinação dos bezerros dessas vacas a partir do 4º mês de idade. O reforço vacinal não é necessário ser 30 dias depois. Esse reforço vacinal depois vai ser com 6 meses ou na desmama, com 8 meses de idade. Depois a vacinação é anual. Com isso eu consigo manter uma excelente proteção de rebanho, resolvo uma grande maioria dos desafios que a gente tem no campo, né? E esses animais estão prontos para ir para o campo, estão protegidos contra as principais clostridioses. Reduz drasticamente a mortalidade por aquelas causas desconhecidas, trabalha forte quando a gente usa esse programa para reduzir a mortalidade abaixo de 1%, que seria o ideal nas propriedades rurais, e é um esquema vacinal que a gente tem adotado em inúmeras propriedades com um excelente sucesso.
né, com retorno econômico garantido. Ou seja, tem o protocolo tradicional e tem esse alternativo, né? Lembrando que tem aquele mito de que os animais mais velhos, né, são mais resistentes, mas não existe isso então, né, professor? Sem dúvida alguma, todas as categorias animais, e é importante esse reforço anual nas vacinas de clostridiose, porque embora os animais mais velhos respondam melhor à vacinação, essa imunidade ela dura no máximo 12 meses. Então é necessário fazer essa revacinação anual. Agora, resumidamente, o que o produtor precisa fazer para ter sucesso no manejo vacinal? Escolher a boa vacina e usar bem o produto. Usar bem o produto com bom esquema vacinal, que significa desde a parte de conservação dessa vacina até treinamento da sua equipe, para fazer uma aplicação correta, com agulhas limpas, com boa conservação, com os animais rígidos, né, para se garantir uma boa imunidade no rebanho. Agora, encerrando rapidinho mesmo, quais outras dicas além da vacinação? Adotar as medidas complementares, né? Retirar carcaças do pasto, fazer o uso de uma boa higienização do equipamento de vacinação para evitar as gangrenas gasosas. E a medida geral de fazer uma boa suplementação mineral também inclui e faz parte dessas medidas complementares. Professor Iveraldo, mais uma vez, obrigada pela participação aqui no Valeu Valer. Muito obrigado. E assim a gente encerra mais uma edição do Valeu Valer. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, sempre junto com o Brasil, amiga com